Então, vamos lá. Hoje nós temos a apresentação do Marcelo, né, o professor Marcelo Neto, que vai fazer uma revisão para a gente de topologia e estados topológicos em física de matéria condensada. Então, é com você, Marcelo. Muito obrigado, Natanael. Bom, pessoal, isso aqui, como eu havia dito para vocês, a ideia é dar uma pincelada. Tudo começou com o seminário do Pedro na semana passada. Ele estava explicando muito bem o PRL, mas eu percebi que algumas dúvidas surgiram, coisas que eu já tinha visto aparecer no curso de topologia que eu dei no semestre passado. E aí o Raimundo sugeriu que eu fizesse essa apresentação aqui. A ideia inicial era eu apenas dar uma pincelada de como é que a topologia aparece na física do estado sólido, em matéria complex matter, né? Mas depois, como eu vi que eu tinha bastante material que eu já tinha preparado para o curso, eu pensei, poxa, o pessoal gosta de ver coisa feita, né? Exemplos concretos. Então, eu vou dar, para cada pedaço da pincelada, cada demão de tinta que eu resolver dar aqui no seminário, eu vou dar um exemplo concreto, uma conta feita, nem que eu passe rápido pela conta, mas pelo menos ela fica registrada no slide para o pessoal depois consultar, né? Então, é isso que eu resolvi fazer. Aqui a gente tem, eu vou falar primeiro eu vou fazer um esclarecimento sobre topologia e geometria, que acho que é pertinente, né? E as famosas fases de Berry em sistemas, e por que topologia tem a ver com estrutura de bandas e nós, nó de Dirac ou nó de Weyl, que são assuntos quentes já há algum tempo, não é nem mais hoje em dia, né? Mas então, como motivação, é o seguinte. Bom, topologia, então, a observação que eu preciso fazer é que topologia e geometria são coisas diferentes. Topologia é como você classifica objetos segundo deformações, né? Você não consegue deformar uma rosquinha para um nó, então eles são objetos topologicamente distintos. Já, por exemplo, o famoso exemplo de um toro e uma caneca, eles são topologicamente equivalentes porque você tem um furo para um furo para o outro, e se esse toro aqui for uma massinha, você consegue, preservando o número de furos, você consegue deformar essa massinha, empurra em cima, expande dos lados, e aí você faz uma caneca com um furo. Então, são objetos topologicamente equivalentes. Então, nessa ideia de ser equivalente e não equivalente, a gente acabou de ver que um toro é equivalente a uma caneca, porque só tem um buraco, e ambos, aqui está escrito, são equivalentes, mas eles são distintos de uma esfera que não tem buraco nenhum. Então, a gente já começa a ver formas que podem ser classificadas de acordo com a sua topologia. Esse aqui é um outro exemplo, um toro e um bitoro. Esses caras são topologicamente diferentes, porque você pode deformar à vontade o toro aqui, que é feito de massinha, mas você não é permitido fazer furos. Você não pode nem fazer furo, nem rasgar. Essas deformações têm que ser deformações suaves. Então, esses dois caras são distintos. E aí, eu já vou direto para o que a gente costuma ver em seminário. A gente vê em seminário o seguinte... e aqui eu dou um exemplo, né? Esses objetos aqui, esses números 1 e 2, está óbvio aqui que é o número de furos no objeto, e eles são conhecidos como invariantes topológicos, né? Então, a gente costuma ver em seminários coisas desse tipo. A gente tem um sistema trivial, e de alguma forma isso está associado a um invariante topológico nulo. E aí, de repente, você variando algum parâmetro, esse eixo aqui de baixo, gente, pode ser imaginado como um parâmetro. E aí, variando algum parâmetro, você quer passar por uma situação de um sistema trivial, você quer passar por um sistema topológico, e aí o que acontece? Você pode fazer isso, mas acontece no meio, na borda entre esses dois sistemas, aparece sempre uma excitação que é dita topologicamente protegida. Então, que excitação é essa? E topologicamente protegida de quem? São coisas que a gente vai ver hoje aqui. Um exemplo
Gente, eu estou admitindo aqui o Gabriel é meu aluno de Quântica 2, ele pediu para participar aqui. Então, olha só, um exemplo de exatamente isso aqui, isso aqui é geral, né? Mas um exemplo concreto, então vou botar aqui concreto, que a gente vai ver e vai fazer conta, é exatamente os estados de borda. Então, esses estados de borda são essas excitações que são protegidas topologicamente qual o problema? No efeito Hall quântico, né? Quantum Hall Effect. Então, como é que a gente passa de um sistema trivial, que vai ser o Two-Dimensional Electron Gas, para um sistema topologicamente, que é o Integer Quantum Hall Insulator, e quem são esses estados protegidos aqui. E eu quero mostrar para vocês que esses estados de borda do efeito Hall são excitações topológicas protegidas. Então, agora eu posso falar um pouquinho sobre essa proteção. Repara que aqui esse nome quiral está sendo usado, e o quiral significa que ele tem uma direção privilegiada, né? Então, esse cara aqui, ele é uma corrente quiral que está indo da esquerda para a direita. E por que essa excitação ela é topologicamente protegida? Que se você coloca uma impureza, a gente sabe que num material não topológico, num metal, por exemplo, se você coloca aqui uma impureza, o elétron que está chegando, ele espalha, ele pode ter um processo tipo backscattering, ele está indo com o momento K, ele espalha para um momento K', existe esse processo de backscattering, que é o mais importante em determinar a resistividade do material. Então, isso aqui é o famoso backscattering. Só que se você tem um elétron que ele é quiral, ele não tem essa possibilidade de ter a sua direção revertida, porque ele é quiral, ele só anda para a direita. Então, se o teu sistema é quiral, você colocar uma impureza, ela não vai conseguir causar um espalhamento do tipo backscattering, simplesmente porque não existe estado final que tenha elétrons propagando no sentido oposto. Não existe. Você só tem elétrons quirais. Então, você pode até encontrar uma impureza na tua frente, você não consegue espalhar para um estado revertido. Então, esses caras são protegidos topologicamente e você obtém o chamado condutância perfeita. Então, isso é o que acontece no efeito Hall. Esses são esses estados quirais, eles aparecem na fronteira entre sistemas com invariantes topológicos diferentes e eles são protegidos topologicamente. Então, isso é mais uma motivação, e aí a gente sabe que, do ponto de vista de electronics, muito famosos são os Chern insulators. Aqui a gente tem uma banda de condução, uma banda de valência, e esses estados aqui são estados quirais que conectam essas bandas. Aqui a gente pode também, se você falar de spintronics, você pode ter a mesma coisa, uma banda de condução, uma banda de valência, e aí você tem agora dois, em vez de ter um só, você tem dois indo e voltando, só que você vai com o spin para cima e você volta com o spin para baixo. Então são chamados estados helical states. Outros tipos de materiais importantes para a computação quântica envolvendo os términos de Majorana. Então a gente tem esse tipo de física é importante para todos esses sistemas. E espera que tem alguém com o microfone aberto. Pronto, fecharam. E esses aqui são materiais grafeno, que todo mundo conhece. A gente vai fazer exemplo hoje aqui do grafeno, a gente vai ver exatamente isso, o efeito Hall quântico no grafeno. Existe o efeito Hall anômalo nesses materiais aqui, a base de telúrio, também vou falar de telúrio hoje. Tem o Spin Hall Effect, tem Condo Insulator, semimetais de Weyl, também vou falar rapidamente disso. Então, a gente tem muitos estados topológicos. Isso é tipo um seminário típico, e agora o que eu quero é o espírito olímpico, né? Eu quero agora começar a falar informações, em pincelada, né? A primeira demão, a pincelada para a gente começar a entender toda essa nomenclatura e essa física topológica.
Então, essa parte o seminário está dividido, então, em 4 partes aqui, né? A gente começa devagar, vamos falar do pêndulo de Foucault e a sua relação com topologia. Não é nada quântico, não tem elétron envolvido, não tem estado quiral, não tem campo magnético, Sol da Terra, mas, enfim, isso é relevante. A gente vai falar só do pêndulo de Foucault, e aí a gente vai estender esses conceitos aqui para o caso da geometria em mecânica quântica. Aí eu vou fazer de exemplos concretos sistema de 2 níveis, que é o toy model perfeito, e aqui é aquela história do D escalar sigma, que já me perguntaram no curso de topologia, vem cá, essa história de isolante topológico é tudo D escalar sigma? Eu falei assim, gente, eu não vou dizer que é tudo D escalar sigma, porque seria leviano de minha parte, mas isso aqui é muito importante. Então, vamos falar quem é D, sigma são as matrizes de Pauli, e vamos ver como realmente o sistema de 2 níveis, sistemas de férmions de Dirac, grafeno, férmions de Weyl, telúrio, todos esses caras, no frigir dos ovos, a gente consegue escrever um hamiltoniano com o termo D escalar sigma, o que é bom, porque aí você pode tirar todas as conclusões universais, vão valer para todos esses sistemas, né? Então, como esse D escalar sigma aparece a primeira vez num sistema de 2 níveis, ele é realmente o toy model perfeito para a gente fazer conta e tirar todas as conclusões universais que depois a gente vai estender para os outros sistemas. Então, olha só, o pêndulo de Foucault, vamos só relembrar o que é, né? Tem esse aqui em Barcelona, tem aqui no Museu de Ciência, tem esse pêndulo, ele fica oscilando, e como ele vai, o plano de oscilação do pêndulo vai girando, quando ele gira um pouquinho, ele derruba uma desses palitos aqui, fica deitado, e aí é assim que você vê que o plano de oscilação está precessionando, né? Então, como é que a gente explica essa precessão do pêndulo de Foucault? Tem aqui o nível Nube, né? Explicação do nível Nube é o seguinte, vamos usar a teoria que o Newton nomeou, né? Vamos usar a segunda lei de Newton. Você escreve a segunda lei de Newton, F igual a ma, com o termo aqui, porque a gente sabe que as forças não inerciais aparecem porque considera a rotação da Terra. Essa é a velocidade angular, está aqui a velocidade de rotação da Terra. Você escreve dessa forma aqui, genérica, né? Então ela depende desse ângulo lambda, que é a latitude, né? Então, dependendo se você está perto do Equador ou se você está mais perto lá do Polo Norte, você vai ter... essas aqui são as componentes da velocidade angular em relação ao plano do que você está. E aí você termina com essa expressão genérica da segunda lei de Newton, faz uma aproximação chamada de precessão lenta, e aí você resolve o problema do pêndulo, vou pular os detalhes, você calcula o período do pêndulo dado em dias dividido por 2 seno lambda, onde o lambda mede a latitude, e você vê a diferença de Jerusalém e Paris. Um dia, esse cara, para você rodar o pêndulo de π, não é rotação 360 não, só 180. Para o plano de oscilação virar de π, em Jerusalém demora um dia inteiro, enquanto que em Paris é menos de um dia por causa da diferença aqui em latitude. Então, maravilha. Só que tem aqui uma solução que não é noob, né? Essa aqui já é o cara... Esse aqui é noob, expert. Não, isso aqui eu nem lembro qual é o nome que eu dei, mas vou botar aqui a explicação do expert, que é uma solução geométrica, que a gente não usa força de Coriolis, e a gente usa o seguinte, essa ideia de plano tangente a alguma superfície que tenha curvatura. Então, a ideia é o seguinte, o pêndulo ele está sempre num plano tangente. Quando Paris está aqui, essa aqui é a Torre Eiffel, você bota lá o pêndulo, ele está oscilando para um lado e para o outro, mas você pode considerar, a Terra não é plana, mas do ponto de vista de pequenas dimensões ali em Paris ou Barcelona, você pode imaginar que você vive num plano tangente. Então, quando você espera um período de oscilação, como a Terra girou, a Terra gira, essa palavra aqui é importante, adiabaticamente,
E adiabaticamente foi uma coisa bem legal que ontem a gente ficou discutindo bastante no curso de mecânica quântica, é uma diferença entre duas escalas envolvendo o tempo, porque a gente tem a escala de oscilação do pêndulo, a gente tem uma velocidade angular de oscilação do pêndulo e uma outra velocidade angular de rotação da Terra, e essa aqui, deixa eu botar até aqui embaixo, essa aqui é a aproximação adiabática. Tanto faz você dizer que o pêndulo é muito mais rápido do que a velocidade de rotação da Terra, ou que a Terra praticamente não girou enquanto o pêndulo fazia uma oscilação. Isso é chamada aproximação adiabática. E esse é um nome importante em toda essa história de topologia que a gente vai ver aqui. Só que depois da Terra ter girado adiabaticamente, o pêndulo agora está num outro plano tangente. Então, esse é o grande lance, e então a gente aprende o conceito de transporte paralelo, e esse cara leva naturalmente, aqui é nível Pro, é você começar a usar a fase de Berry para explicar o pêndulo de Foucault. Então, primeiro, vamos ver o que é essa história de transporte paralelo, que foi introduzida pelo Levi-Civita. Imagina que você esteja aqui em cima, lá no Polo Norte, imagina que você pega esse vetor azul, que está apontando para cá, e o que você vai querer fazer é o seguinte, você vai querer percorrer um percurso, você vai sair do Polo Norte, você vai descer, depois vai pelo Equador, e depois você sobe de volta ao Polo Norte. A gente vai executar esse percurso fechado, mas a regra do jogo é o seguinte, você copia e cola esse vetor, depois projeta no novo plano, que é esse aqui, né? No novo plano tangente. E aí depois você pega o seu resultado, copia e cola, estaria aqui, só que agora você projeta de novo no plano tangente. Então, são duas etapas. Primeiro você copia e cola o seu vetor, depois você projeta no plano tangente. Porque é isso, essencialmente, que explica a rotação do plano de oscilação do pêndulo de Foucault. Se a gente fizer isso, para esse exemplo aqui, eu começo com esse vetor aqui para a esquerda, vocês veem que ele desce, quando chega no Equador, ele está aqui. Uma coisa que a gente percebe, ou seja, ele girou, né? Ele era um vetor apontando para cá, agora ele está apontando para baixo. Mudou um pouco o vetor. São vetores distintos. Quando você faz o segundo trecho ao longo do Equador, isso não muda, porque todo plano tangente aqui, o vetor está apontando para baixo, ele vai continuar apontando para baixo. Copiar e colar já resolve o problema, você não precisa mais projetar em plano tangente, porque ele já tá no plano tangente. Só que quando você começa a subir, você começa agora, quando você copia e cola, aqui no ponto de cima, ele vai estar apontando para dentro da esfera. Para você botar no plano tangente, você tem que projetar agora ele para cima. Então, ele dá essa subida e ele chega aqui em cima, quando você completa uma volta, ele chega com uma diferença de fase de π sobre 2. E essa é uma fase de Berry, é uma fase acumulada, ela é uma acumulada por uma sequência de transportes paralelos ao longo de um caminho fechado. Então, uma definição de uma fase de Berry é isso, é a fase geométrica que é acumulada por uma sequência de transportes paralelos em um caminho fechado. E aí a gente entende o que acontece no pêndulo de Foucault. No pêndulo de Foucault, você não sai do Polo Norte e vai para o Equador, você não faz nada disso, você está aqui em Paris, 10 horas da manhã, e depois aqui está aqui em Paris, às 5 horas da tarde. A única coisa que aconteceu é que o plano tangente mudou, mas você andou aqui no mesmo longitude, né? Perdão, na mesma latitude, você andou só longitudinalmente, mas a latitude é a mesma. Acontece que quando você faz essa história de copiar e colar, quando você projeta no plano, faz o transporte paralelo, você vê que o vetor roda. Tem uma maneira de ver melhor que esse vetor roda, que é só você lembrar que todos esses planos tangentes que estão na mesma latitude, eles pertencem à superfície de um cone. E aí você faz o seguinte, pega o cone é uma superfície com curvatura, abre o cone aqui nessa linha e você vai ver claramente a diferença entre se você estivesse girando o vetor assim, como se fosse um sol, o vetor azul, né, se você tivesse assim, ou via transporte paralelo, sempre no plano tangente, você vê que no final das contas tem uma diferença de fase
e essa diferença de fase aqui é uma fase de Berry. Então, é assim que a gente vai calcular, é assim que a gente entende essa fase de Berry clássica para um problema do pêndulo de Foucault. Então, a gente precisa entender como é que a gente faz transporte paralelo em superfícies curvas. Na geometria euclidiana, é muito simples, né? O que é um transporte paralelo? Você pega esse cara e traz ele para cá. Como é que você sabe que eles são paralelos? Porque você pega a linha que une o início dos dois vetores e você vê que eles formam o mesmo ângulo com essa linha daqui. Isso é a definição de dois vetores paralelos. Numa geometria não euclidiana, o transporte paralelo é isso aqui que a gente fez. Agora, a linha que une a origem dos dois vetores não é mais uma linha reta, porque o teu espaço é curvo, ela é uma geodésica. Mas a outra definição continua valendo. Eles serão paralelos na sua geometria não euclidiana se o ângulo entre o vetor e o vetor tangente aqui da geodésica nesse ponto, se esses dois ângulos aqui forem iguais. Mas você vê que o vetor tangente aqui muda, né? Porque agora aqui não, aqui esse aqui era o vetor tangente a essa linha, que é o mesmo unitário, você pode chamar de I chapéu aqui e I chapéu aqui. Aqui eu vou chamar de E chapéu, aqui é um E' chapéu. O vetor tangente mudou, mas o ângulo não. Então esse vetor aqui, eles não são paralelos, mas eu fiz um transporte paralelo desse vetor. Eles são paralelos na geometria não euclidiana. Matematicamente, como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer, né? Então, eu fiz aqui uma geodésica, só para dar uma ideia para vocês de como é que a gente faz isso. É uma rotação, né? Esse é simples, você tem aqui, você bota aqui um sistema de eixos, T de tangente, esses caras são mutuamente perpendiculares localmente, né? É com T com N, esse cara é o vetor normal, e eu quero saber o seguinte, quando eu passar desse ponto I, aqui em pontos I e J, para o outro ponto J, eu tenho aqui um E', um T', todo mundo aqui é linha, né? Porque eu rodei. Como é que eu faço para escrever essa base em termos dessa outra base? A gente sabe que você escreve, por exemplo, e basta usar dois vetores, né? Porque esse cara vem do produto vetorial de E com T, então, basta usar dois vetores. Como é que a gente passa de ET para E'T'? É por uma matriz, e essa é uma matriz de rotação. Acontece que essa base aqui, como esse cara é um plano tangente, eu posso botar E e T dessa forma, mas eu posso botar E para cá e T para lá, eu posso botar E para cá e T para cá. Eu tenho uma liberdade de calibrar essa minha base no plano tangente. Isso é o que é chamado de liberdade de gauge, porque a escolha de E e T não é única. E isso vai ser importante para a gente nas nossas análises, né? Bom, como é que eu escrevo essa matriz? Eu quero saber quem é essa matriz que me transforma dois vetores em dois novos vetores. Eu posso, para simplificar, eu posso definir sempre, né? Eu posso escrever cosseno θ, seno θ. Lembra disso, gente? Menos seno θ e cosseno θ. Aquela matriz 2×2 para fazer uma rotação no plano. Então, você pode sempre escrever essa matriz em termos desses ângulos θ aqui, né? Então, isso aqui é só um exemplo. Então, eu vou definir esses ângulos aqui, que eu tenho duas informações importantes nesses ângulos que conectam os pontos I ao ponto J. Primeiro, a distância entre esses dois pontos, é o vetor distância, essa é a primeira informação, e esse é um vetor que liga os pontos I e J, então eu chamei de R e J. E um outro cara é um outro vetor, óbvio, um ângulo é uma quantidade escalar. Se eu escrevo um vetor aqui, eu preciso fazer um produto escalar com alguém para poder obter um escalar. Esse alguém é uma coisa que a gente define como conexão. Então, R e J é simplesmente um vetor que dá a distância entre os pontos I e J, mas é esse cara aqui que vai me dizer como eu vou transformar E e T para E', T' escuro ou T' claro, como vocês estão vendo aqui. É esse A vermelho aqui que ele vai dizer como é que são os estados finais quando eu fizer o transporte paralelo. E é esse cara que traz a informação da dependência de gauge, porque se eu mudar esse A, eu escolho um determinado A, eu caio em E', T' escuro.
eu mudo, RJ não muda, a distância entre os pontos não muda. Se eu escolher um outro A, eu vou cair em E e T. Então, é esse cara que traz a informação da escolha do calibre para esse problema. Então, como eu falei, vou dar um exemplo concreto. Imagina que eu quero fazer esse processo aqui, para simplificar, 1, 2, 3, 4 pontos só. A minha rede quadrada só tem uma plaquete, né? Então, eu quero partir de E e T azuis, aí eu dou uma rodadinha, aí eu dou mais uma rodadinha quando eu vou para R3, dou mais uma rodadinha quando eu vou para R4, e quando eu volto, é o loop fechado. Eu voltei, se a minha prescrição é essa aqui, gente, olha, eu vou rodar desse ângulo θ aqui. E aí, a partir daqui eu rodo, eu já estava aqui, então eu rodei o mesmo θ. Agora eu estou aqui, então eu rodei o mesmo θ. E agora eu estou aqui, eu rodei esse mesmo θ. Então essa é a minha prescrição, digamos assim, né? Se eu perguntar qual é o ângulo que eu vou acumular, vocês veem aqui que os estados inicial, que é o azul, e o final, eles são diferentes. E eles diferem por que ângulo? Eu tenho que somar o ângulo acumulado em cada pedaço. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Quando eu somar todo mundo, eu tenho o ângulo total que está acumulado. Então é isso, gente. Eu pego esse ângulo total aqui e somo o θ entre 1 e 2, é esse primeiro θ aqui. Depois eu somo θ de 2 para 3, θ de 3 para 4, θ de 4 para 1, e quando eu somar tudo isso, eu tenho o ômega. Bom, isso aqui eu posso separar nesses dois termos. Por quê? Porque eu sei que o ângulo entre 1 e 2, indo de 1 para 2, assim, de 3 para 4, é a mesma coisa que eu voltar de 4 para 3 e de 4 para 3 e inverter o sinal, é uma rotação no sentido oposto, né? Então, eu uso essa propriedade, eu mantenho aqui de novo o 4, 1 e inverto o θ2, 3 para o θ3, 2, a mesma coisa. Como eu sei essas distâncias aqui, R1, 2 e R2, 3, eu sei esses caras, eu sei escrever a distância de R2 para R1 é um dx na direção I chapéu, é esse cara aqui, né? Esse aqui é o meu R1, 2. Eu escrevo isso aqui como um dx na direção I chapéu. Se esse é o meu I chapéu, o outro é o meu J chapéu. Então, da mesma coisa, o R2, 3, para ir de 2 para 3, eu escrevo aqui o meu DY, final menos inicial, J chapéu, esse meu DY vai estar um deslocamento para baixo. Se eu somar a primeira parcela com a segunda, eu coloco aqui o dx em evidência, lembra que o ângulo é R vezes A. Então, eu boto esse cara vem do R e o A vem daqui. O cara é calculado em Y mais delta Y, menos o cara calculado em Y. Porque eu andei entre 1, 2 e 4 e 3. Faço a mesma coisa para outra parcela, 4, 1 e 3, 2. Eu coloco o DY em evidência, porque é o mesmo para ambos. E eu tenho aqui a componente Y desse meu A calculada em X, depois calculada em X mais delta X. Se eu somar isso aqui, passar a régua e somar o sinal de mais, esse meu ângulo total acumulado, olha só que legal, ele é dx dy, porque agora eu expando esse cara aqui em série de Taylor. Eu já tinha o dx, vai sair um dy da expansão, então tem o produto dx dy. E como aqui todo mundo depende só de x e y, eu coloco esse produto misto aqui, que faz o papel de ds para mim é um elemento de área, é a área daqui, dx dy. Esse cara aqui é ds, que é igual a dx dy, o módulo de ds, né? Ele é orientado, eu posso escrever o ds assim, né? Saindo do papel, ele é um vetor unitário apontando para fora. E aí a gente percebe o seguinte, olha só, gente, isso aqui parece muito um fluxo, né? Isso aqui é um ângulo total, isso aqui é um rotacional de um potencial vetor, como se fosse B igual a hot de A, é como se fosse um campo magnético. E se isso aqui eu disser que parece um campo magnético, B escalar ds é como se eu tivesse, lembra lá de física 3, campo magnético atravessando uma superfície ds, você define aqui o ds orientada, você bota aqui o normalzinho, esse aqui é a S inteira, e você tem D fluxo é igual a B escalar ds. Então, isso aqui é como se fosse um fluxo. Repara, gente, que
a definição, apesar desse cara aqui, isso é importante, pessoal, apesar desse cara aqui ser dependente de gauge, a soma total que me determina esse fluxo não é. Ela é independente de gauge. Porque qualquer mudança que eu faça, agora eu quero passar de R1 para R2 e eu quero andar mais, agora meu ângulo aqui é maior. Tudo isso vai acarretar em todo mundo e na hora que você fizer a soma, como aqui tem 1 e o outro é menos, o que você andar mais aqui, você diminui daqui. Então, se você botar um mais alfa aqui, você bota um menos alfa, que cancela, e a mesma coisa aqui vai cancelar, de modo que a soma total ela é sempre independente de gauge. Então, isso é importante. Esse cara é gauge dependent, esse cara é gauge, esse cara não, o fluxo, ele é gauge independent. Isso a gente vai rever mais para frente. Então, isso foi um pouco de formalidade, que eu achei que foi necessária. A gente já viu que a gente vai ter que saber calcular ângulos entre vetores, né? Então, uma coisa que a gente vai usar bastante aqui é o seguinte: imagina que eu tenho genericamente vetores x e y, fiz uma rotação, fui parar em u e v. Como é que eu determino esse ângulo aqui? Simples. Eu defino um vetor xi normalizado vindo dessa soma complexa, defino um vetor psi normalizado vindo dessa forma. O ângulo, eu sei então que quando eu fizer esse produto aqui, eu vou obter E elevado a iθ, ou menos, né? Então, se esse resultado me dá E elevado a menos iθ, é só eu pegar o logaritmo para cair iθ, pego a parte imaginária para pegar só o menos θ, mudo o sinal de menos, que eu pego só o θ. Então, é assim que a gente calcula ângulos entre dois vetores, é assim que a gente vai usar para calcular ângulos entre dois vetores. Então, vamos agora calcular a nossa primeira fase de Berry e vamos ver o primeiro exemplo concreto. Imagina que eu tenho o seguinte: algum sistema caracterizado por esses catches aqui, U, I. Esse aqui são os catches que vão me interessar. E aí, no meu sistema, eu saio daqui, que esse é o U1, aí vou para o 2, vou depois para o 3, depois para o 4, não é mais aquela plaqueta, né? Agora é um sistema genérico, arbitrário. E aí eu vou dar a volta e eu chego aqui de novo, o n é igual a U1. Eu dei uma volta fechada. E eu tenho essa prescrição para calcular ângulos. Então, a gente já viu o seguinte: se é assim que a gente calcula um ângulo entre dois caras vizinhos, então, entre o 1 e o 2 eu calculo o ângulo entre o 1 e o 2, imaginário do log. Só que a gente sabe que o log de U1, U2, mais o log, lembra que a gente tem que ir somando, né, os ângulos. Então, se mais o log de tan, mais o log da, a gente pode colocar tudo dentro do log do produto, propriedade do log. Então, aparece aqui o produto desses caras todos. Agora, a gente vê essa história da invariância de gauge muito facilmente. Se você mudar o teu estado, o que é uma transformação de gauge? Você muda o teu estado U2 por uma fase arbitrária, e aí você vai para um U2 tilde. Por que isso não afeta a fase de Berry? Por que essa transformação de gauge não afeta a fase de Berry? Porque se você botar um E elevado a I beta na frente do U2, aqui, E elevado a I beta, não esquece que aqui tem o Bra dele, vai aparecer aqui E elevado a menos I beta, e esses caras vão cancelar. Da mesma forma que eu falei que esses caras cancelavam aqui, é absolutamente equivalente. Você muda o teu estado por uma transformação de gauge, mas a sua fase de Berry não sabe que você mudou a transformação de gauge. Isso é importante. Então, um exemplo aqui que o pessoal que é de física atômica e molecular gosta muito de usar. Imagina que você tem uma molécula triatômica, você tem os átomos aqui 1, 2 e 3. A molécula triatômica ela tem a seguinte propriedade: os bonds entre 1 e 3, por exemplo, esse tem um bond de um tipo, aqui o bond do mesmo tipo, agora entre 1 e 2 é uma ligação covalente dupla, digamos assim. Aí tem uma ligação, é diferente esses caras aqui. Se você tem um elétron que vai ropando aqui em torno dessa molécula, o teu estado é um estado delocalizado em toda a molécula, se o teu elétron vai roupando, você pode imaginar também que é um estado estacionário, a mesma coisa.
É a Paris que roda na Terra ou é a Terra parada e você faz o transporte paralelo do plano? É a mesma coisa. Eu posso imaginar um ciclo fechado, onde eu vou imaginar que é o bonde que passa daqui de baixo, que vai para cá, depois ele vai para cá e depois ele volta para baixo. Então, o estado D, o estado final, é igual ao estado inicial, e a gente parametriza dessa forma a molécula de 2 níveis. Tem um estado B intermediário, que é uma rotação de 2π sobre 3, uma rotação de 120, esse estado. Aqui é uma rotação de outra rotação de 120 em relação ao primeiro, ou uma rotação de 240 com relação ao estado inicial, que é esse cara aqui. Então, se eu tenho a informação de todos os estados, e aqui vem uma coisa que eu quero enfatizar para todo mundo, a gente tem que saber calcular os autoestados do seu problema. Aqui eu já dei, eu vou fazer exemplos onde a gente calcula, mas aqui eu já dei, sabendo esses autoestados, a gente coloca aqui no produtório e a gente faz o cálculo da fase de Berry. Então, eu botei aqui, vou passar rápido, gente. Entre A e B, eu coloquei aqui o vetor linha e o outro vetor coluna, fiz o produto. Entre B e C fiz também, entre C e D fiz também, que são esses caras aqui. Depois, aqui tem umas identidades algébricas que ajudam. E a fase de Berry é menos a parte imaginária do logaritmo da galera toda que está calculada. Você simplifica, você consegue escrever isso aqui, você usa aqui mais ou menos 1 é elevado a mais ou menos e π, e você dá esse resultado. A fase de Berry não é 0, ela é mais ou menos π, e eu sempre faço questão de enfatizar que esse resultado é módulo 2π. Então, dizer que ela é mais π ou dizer que ela é menos π, isso aqui é absolutamente equivalente, porque a fase de Berry, por definição, ela é sempre dada módulo 2π. Então, módulo 2π mais π e menos π são equivalentes. Então, esse foi um exemplo discreto, onde a gente tinha 3 estados, o A, o B, o C e o UD era igual ao inicial. Agora, o que acontece se você tem muitos estados? Que você tem que saber calcular cada um deles, você tem que saber a solução de cada um deles. Bom, essa é a forma de você escrever a fase de Berry. Pega dos caras consecutivos, vai escrevendo. O que acontece agora se eu quiser tomar o número desses pontos indo para infinito? Fazer uma coisa realmente contínua, né? Como é que a gente calcula a fase de Berry no caso contínuo? Ou seja, como é que eu passo da parte do lado esquerdo para o lado direito? Eu agora vou dizer que o meu estado tem rotulado por esse parâmetro, e eu vou usar esse parâmetro variando de 0 a 1 para dar uma volta completa fechada no meu percurso. Então, eu preciso saber o seguinte: como é que eu passo dessa definição aqui, que eu sei que é a que a gente usou para a molécula triatômica, para o quê? O que eu vou obter aqui do lado? É menos imaginário, eu acho que eu vou conseguir manter. O que significa somar esses logs aqui do lado direito? Vai virar uma integral? Vai, porque agora é contínuo. Aqui a soma era em J, eu provavelmente vou obter uma integral em lambda? Vai, porque esse é meu novo parâmetro. Agora, integral do quê? E a gente tem que pegar o seguinte: aqui não tinha 2 estados consecutivos, vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar 2 estados consecutivos, só que consecutivo para mim agora, o Bra é o lambda e o cat é lambda mais d lambda. A gente expande esse cara aqui em U de lambda e o primeiro termo aqui. Esses estados estão normalizados, então U de lambda me dá 1, e depois a gente vai usar aqui log ln de 1 mais x é aproximadamente x mais para que esse cara aqui é 1 mais x, então sobra só esse primeiro termo aqui, e a gente vê que realmente vai ser uma integral em d lambda desse cara que está aparecendo aqui dentro. Quem é esse cara que aparece aqui dentro? A gente pode escrever, gente, tem gente que escreve assim, U lambda, derivada de lambda, U lambda, e tem gente que escreve como está aqui, né? É a mesma coisa, né? É só escrever a derivada explicitamente. Então, tenha menos a parte imaginária, é uma integral fechada de linha, é integral em d lambda desse cara aqui. Então, isso aqui são maneiras diferentes de você escrever. Mas quem é esse cara? Bom, a parte imaginária desse vetor aqui
como a gente percebe que esse cara é puramente imaginário pelo seguinte, isso aqui dá para ver, se você tentar calcular a parte real desse cara aqui, bom, 2 vezes a parte real desse cara aqui é você somar isso com isso, que você pode escrever como a derivada desse produto, regra da cadeia, né? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Isso aqui é a regra da cadeia. Só que como esse cara é igual a 1, porque ele é normalizado, a derivada de 1 é 0, então a gente sabe que não tem parte real. Se não tem parte real, esse cara é imaginário puro, você não precisa tirar a parte imaginária, basta multiplicar por i. Então, esse i aparece aqui para substituir esse menos imaginário. Repara que aqui não tem i nenhum. Você troca o menos imaginário por um i aqui, mas são absolutamente expressões equivalentes. Isso aqui é a mesma coisa, absolutamente equivalente. É essa a nossa conexão de Berry, e é esse cara que a gente vai estar calculando em vários exemplos, e qualquer problema que você vai calcular, efeito Hall quântico inteiro, fracionário, spin Hall effect, Fermions de Weyl, o que você vai ter que fazer? Tem uma receita, eu vou dar a receita daqui a pouco. A gente tem que saber calcular os autoestados, tem que saber calcular a conexão, porque a partir da conexão, você calcula uma integral de linha dela, e aí você tem a sua fase de Berry. Relembrando, os estados dependem da escolha do gauge. Isso aqui é um gauge. Isso aqui é outro gauge. E isso aqui é digamos assim, a transformação de gauge. Você pode mudar de um gauge para outro gauge. O teu A, ele vai ser gauge dependent, mas esse cara aqui não depende do gauge. Então, isso é importante a gente ter sempre na cabeça. Então, vamos agora ver o que isso tem a ver com mecânica quântica, que eu comecei com o pêndulo de Foucault, depois eu passei para transporte paralelo de vetores em espaços curvos, e o que isso tem a ver com a mecânica quântica? Bom, a gente vai precisar, a gente tem que arrumar um espaço curvo na mecânica quântica. A gente tem que arrumar uma evolução adiabática de alguém. Lembra, é o pêndulo de Foucault, que a velocidade angular é muito mais rápida que a rotação da Terra. Então, a gente vai ter que arrumar uma evolução adiabática. Aí a gente pode falar de transporte paralelo, fase de Berry, conexão de Berry. Então, vamos ver isso, como é que isso aparece. Em mecânica quântica, a gente está interessado em resolver uma equação de Schrödinger desse tipo. Você tem um hamiltoniano, seja do grafeno, seja de um semicondutor ou sistema de 2 níveis, e você quer calcular os autoestados e os altos valores. Em geral, esse Nzinho, para a gente, vai representar índice de banda, e esse R aqui não é posição, ele é um parâmetro externo qualquer. Então, esse cara aqui é um parâmetro externo, que a gente vai ver quem é em cada passo. E como é que a gente arruma uma superfície com curvatura para que a gente possa falar, então, do plano tangente? A gente vai definir aqueles vetores, lembra aquele vetor E-chapéu e o outro vetor T-chapéu, que a gente fez o transporte paralelo? A gente vai dizer que são as partes real e imaginária dos autoestados. Então, a gente vai ter que saber, localmente, se, por um acaso, aqui está o teu sistema quântico, e aqui está algum parâmetro externo. A ideia é, você vai variar esse parâmetro externo, de alguma forma, você vai variar o parâmetro externo, e variando o parâmetro externo no teu sistema, aqui são as soluções. Isso aqui é importante a gente entender, gente. Uma coisa é o teu sistema, outra coisa é o espaço onde as tuas soluções vão span, né? que vão formar. Então, se as suas soluções, que são normalizadas, né? Isso aqui, R igual a 1, se elas são normalizadas e elas podem admitir qualquer valores, então elas vão fazer uma esfera de raio 1, digamos assim. Localmente, eu posso sempre definir, então, um plano tangente se eu souber
os valores real e imaginário da minha solução em cada ponto. Então, isso é tudo que a gente precisa, porque a gente tem um hamiltoniano, a gente sabe calcular autovalores e autovetores, a gente sabe fazer, inclusive, transformação de gauge, multiplicar por uma fase, a gente sabe pegar a parte real de um, a parte imaginária do outro. Roda o cara de um gama. Esse cara aqui é o rodado parte real, esse cara é o rodado parte imaginária. Eu sei, inclusive, calcular o ângulo entre configurações seguidas dos meus autoestados quânticos. Então, agora, o que a gente chama de evolução adiabática? A mesma coisa que a gente fez para a molécula triatômica ou para aquele caminho que era assim, com vários estados, a gente vai pegar esse R aqui, que depende do tempo, e a gente vai deixar esse cara aqui variar. Pode ser um spin que vai precessionar, um campo magnético que varia no tempo, pode ser algum outro parâmetro externo. E a gente quer imaginar o seguinte, como é que as componentes real e imaginária dessas soluções evoluem no meu espaço curvo, que é o espaço das soluções, como é que eles evoluem e como é que eu posso fazer um transporte paralelo de um ponto inicial até um ponto final por uma curva arbitrária C. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Quem é que governa a evolução de um sistema quântico dependente do tempo? Equação de Schrödinger dependente do tempo. Que a gente sabe que pode escrever a solução independente do tempo como uma combinação linear das minhas soluções que eu acabei de resolver aqui, né? Das soluções desse problema aqui, eu calculo NR, e aí eu faço uma combinação linear dessas soluções NR, os coeficientes dessas combinações lineares são esses caras aqui, a serem determinados, e aqui aparece a conhecida fase dinâmica, que nada mais é do que a integral dos autovalores. Esse é o cara que faz aparecer aquele 1 sobre h cortado N de t, na tua função de onda. Esse cara que dá origem a isso. Vocês podem fazer a engenharia reversa, né? Escreve isso e pergunta quem são a fase dinâmica, que você vai obter esse resultado aqui. Então, essa é conhecida. Essa aqui é ok, a fase dinâmica. Tem esse nome chique, mas ela é uma coisa conhecida, já esperada. O que acontece quando a gente joga essa solução aqui dentro da equação de Schrödinger? Acontece o seguinte, a gente vai obter uma equação para os coeficientes, que é dada por essa expressão aqui. Tem um termo que eu separei aqui, que é um termo para quando m é igual a n, que aqui é n de um lado e n do outro, e tem um termo que é m diferente de n. Até aí, nada demais. O que a gente chama de aproximação adiabática bom, antes de falar da aproximação adiabática, sim, falando agora. Quando a gente diz que a sua aproximação adiabática, significa que esse parâmetro externo está variando lentamente, como se fosse a rotação da Terra, né? De modo que, então, quem são as duas escalas, gente? A gente sabe que os autoestados aqui, essa observação é legal fazer, né? Frequência é a energia dividida por tempo. Então, eu posso definir uma certa frequência... Não. Frequência não é isso. Frequência é 1 sobre tempo. Eu posso definir... Deixa eu dizer assim. Eu posso definir uma frequência associada... E sobre H cortado, sorry. E sobre H cortado. É esse cara aqui. Isso aqui é uma frequência. Frequência é E sobre H cortado. Porque H cortado é energia-tempo. Então, tudo bem. Frequência é 1 sobre segundo. Isso aqui é uma velocidade de rotação, seria a do pêndulo. É como se fosse a velocidade de rotação do pêndulo de Foucault. Esse outro cara aqui tem a sua própria evolução, seria a Terra, que tem a sua própria velocidade de rotação, e esse cara é o cara que vai variar lentamente. Se isso é verdade, a gente supõe, então, que não vai haver mistura A evolução é tão lenta que se você começa num estado que pertence a uma certa banda, depois que você fizer uma evolução adiabática, você tem uma chance muito grande de você continuar na mesma banda, nada muito drástico vai acontecer. E vai continuar nessa banda através da sua evolução adiabática. Lembra? Ela é uma evolução muito lenta. É aquela história, você sai de Paris aqui, no plano tangente da Torre Eiffel,
você vai para esse plano tangente, você vai para esse plano tangente, você sempre está no mesmo plano tangente e você não muda de plano tangente. Então, aqui a gente também não vai mudar do índice de banda que a gente está. Então, você pode parar nessa aproximação aqui e jogar fora toda a galera que mistura as bandas, porque você não tem mistura de banda. Lembra que aqui é M e N, essa é a aproximação adiabática. Então, isso é aproximação adiabática, e a gente já vê que isso aqui parece muito com a conexão. Olha, lembra que a conexão a gente tinha U de lambda com a derivada em lambda e tinha aqui o U de lambda. Aqui a gente tem um BRA, aqui tem um gradiente e aqui tem um ket. Então parece muito já com uma conexão. Não é à toa, né? Porque a gente escreve então esse ansatz aqui para as soluções dependentes do tempo dos coeficientes, joga de novo nessa equação dos coeficientes, e o que a gente obtém é que você vai ter uma equação agora para a fase, em termos desse cara aqui, integra no tempo, porque aqui tem dt, né? Integra no tempo, você tem a solução da fase. Você conseguiu resolver o problema para essa outra fase, que não é a fase dinâmica, é uma outra fase que vem do transporte paralelo. Essa fase que vem do transporte paralelo, ela é igual a I, olha o I aparecendo aqui, gente, que vem aqui desse I, na hora que você coloca e deriva, aparece um I, né, na derivada. Ela é uma integral do posição inicial, aqui está o R de 0, aqui está o R de t, você evoluiu ao longo dessa curva, e os teus estados quânticos, sem mudar de banda, eles evoluíram de uma maneira que você acumulou uma fase no final das contas, e essa fase aqui é a tua fase geométrica, ela é a tua fase de Berry. É esse cara aqui. Então, agora que a gente já sabe o que é evolução adiabática, a gente tem uma frequência que é os teus altos valores dividido por H cortado, e a gente tem uma outra velocidade de rotação que depende do parâmetro externo. E esse cara aqui, em geral, é muito mais rápido do que o outro, que é a evolução adiabática. Então, vamos falar de fase de Berry, transporte paralelo e conexão de Berry. Bom, isso aqui eu acabei de ver, né? Para um processo cíclico, as posições inicial e final são as mesmas. Essa aqui, então, é a fase de Berry completa. Você pode botar o I aqui para dentro, né? Você pode apagar daqui e botar aqui na frente, que aí fica parecido com o que a gente viu antes aparecer. E, de novo, a gente pode, a exemplo do que a gente fez lá para aquela fase de Berry, que era uma integral, caminho fechado, em d lambda, aí aqui tinha U de lambda, a gente chamou isso aqui de A, né? A de lambda, que esse A de lambda, ele era U de lambda Bra, I de lambda, U de lambda ket. A gente passa o I aqui para dentro, a gente define a nossa conexão de Berry e, obviamente, a fase de Berry é a integral de linha fechada da conexão de Berry. Isso aqui, bom, isso aqui é a mesma coisa. Eu só comparei, né, esse resultado aqui quântico para um sistema quântico com o que a gente já tinha para esse problema aqui visto anteriormente. A gente pode usar o teorema de Stokes, porque lembra aqui do caso da plaqueta que eu mostrei para vocês? No caso da plaqueta, tinha aqui essa área e aparecia, o ângulo todo acumulado, aparecia aqui um ds hot de A. Você pode imaginar que aquela plaqueta é um pedacinho desse e dividir a tua integral de linha sobre esse percurso, você retalha aqui dentro todo mundo. A gente sabe que no cara de baixo indo para a direita e o cara de cima indo para a esquerda, esses caras se cancelam, então a gente sabe que no final das contas vai ter apenas a contribuição do contorno. Esse é o famoso teorema de Stokes. Usando o teorema de Stokes, a gente passa de uma fase de Berry escrita como a circulação do ar para uma fase de Berry escrita como o fluxo de um cara, que esse cara aqui, ele é chamada a curvatura de Berry. Esse cara, para a gente, vai fazer tipo um papel de campo magnético, que ele é tipo hot de A. Lembrando, de novo, A depende de gauge, esse cara não vai depender do gauge. Então,
Exemplo concreto, gente. Agora eu vou dar esse exemplo concreto, eu vou passar um pouco rápido nos cálculos, mas os cálculos vão ficar à disposição para vocês. Exemplo concreto é o solenoide que está rodando. Você tem, isso aqui é um solenoide, está passando corrente aqui, né? Corrente está passando, a gente sabe pela regra da mão direita, vai gerar um campo magnético uniforme dentro do solenoide, que vai orientar esse spin aqui. Então, aqui eu tenho um spin na origem, e eu pego, é o solenoide que eu vou fazer rodar. Então, esse parâmetro externo vai estar associado com a rotação do solenoide. E o que isso faz no spin? Essa é a ideia. Então, a gente está vendo aqui que hamiltoniano típico, né? Você tem aqui a energia cinética de rotação e aqui o termo de Zeeman. E a gente sabe, de novo, repito, lembra aquele NR? Para a gente agora vai ser o quê? Aquele NR, que é o estado quântico genérico. N não tem banda agora, N para mim vai ser a minha solução, spin up, eu tenho soluções de spin up ou spin down, eu pego uma solução, por exemplo, spin up, e o meu R é meu campo magnético, que é o campo aqui dentro do solenoide. Então, eu já determinei quem são aqui. Aqui, N é up, porque eu escolhi, eu poderia muito bem ter escolhido o down, eu escolhi o up aqui, e o R vai ser o meu campo magnético, que é o considerado externo. Então, eu tenho essas duas soluções aqui, spin up e spin down, eu sei calcular, é só dar uma olhada em qualquer livro de mecânica quântica, e pela definição, se eu sei, lembra a definição genérica, gente? Se eu sei calcular, cadê a definição genérica? Aqui. Se eu sei quem são esse meu cat NR, o Bra NR, e eu sei quem que eu derivo, eu sei calcular esse cara aqui. Então, eu escrevo esse cara aqui, ele vai ser, eu vou pegar, por exemplo, o meu NR vai ser mais B, aqui eu boto o Bra dele, essa derivada aqui, em coordenadas esféricas, com o unitário, esse campo magnético, a princípio, ele pode girar em qualquer direção. Então, está aqui, ó, quem é o DDR para mim, o campo magnético, ele é radial, porque o solenoide também passa pela origem. Então, o meu campo magnético que faz papel da coordenada radial, aqui seria 1 sobre R, aqui seria 1 sobre R seno θ. Então, o meu campo magnético que faz o papel da coordenada radial, porque eu posso escrever ele assim. Então, a gente faz a derivada, eu fiz aqui, olha, primeiro tem que pegar esse cara e derivar esse estado, depois tem que pegar esse cara, derivar esse estado, derivar em relação a θ, tem que fazer. Então, eu derivei já para vocês, aqui o estado, esse cara aqui é o estado mais B, que está escrito lá, eu já derivei aqui, esse resultado, derivado disso aqui, derivado disso aqui, para isso aqui eu botei para relembrar, né? E esse cara aqui é o cat, é o Bra dele. E aí, quem é o gradiente desse estado aqui? Já coloquei aqui a resposta também, com componente radial, componente θ e componente φ. E na hora que a gente faz esse sanduíche aqui, sobra, esse termo completo aqui, que a gente simplifica e dá esse resultado aqui. Então, quem é a nossa conexão de gauge? Para eu calcular uma curvatura, eu vou ter que calcular o rotacional desse cara. Então, eu quero saber, esse cara é um cara meio uniforme? Se ele for meio uniforme, eu sei que o rotacional dele é nulo. E esse cara aqui é o chamado trivial. Por quê? Porque a gente sabe que o rotacional dele vai dar a curvatura de Berry. Se a curvatura for zero, ele é um cara trivial. Enquanto que esse cara aqui é o cara que eu vou chamar de topológico, porque ele roda. Se o A roda, o rotacional dele dá diferente de zero, e aí eu tenho aqui a curvatura de Berry é diferente de zero. Então, a gente pega a definição da curvatura de Berry, usando o cara que eu calculei antes, está aqui, né? E fiz aqui as contas, estão aqui tudo que a gente vai precisar para fazer as contas, e eu calculei essa curvatura aqui. Esse resultado aqui, gente, é importantíssimo, porque ele é universal. Ele foi feito para um sistema de 2 níveis? Foi. Mas eu vou mostrar para vocês que a gente fez B escalar sigma, aquele termo de L2 sobre 2i, a gente não usou para nada. Veio o importante daqui, do B escalar sigma. E esse é universal
Porque já falei para vocês que essa história de isolante topológico, a gente pode escrever os hamiltonianos, muitos deles, como D escalar sigma. Então, a gente vai poder usar esse resultado aqui, do jeito que está, só trocando B por D. E aí a gente sabe quem é a curvatura de Berry do invariante topológico. Então, se vocês se depararem com algum hamiltoniano que possa ser escrito como D escalar sigma, a curvatura é dada direto por isso aqui, e você pode... E esse cara, ele é um resultado importante, porque ele é o quê, gente? Ele é o campo de um dipolo magnético. Lembra do dipolo elétrico, que era P dividido por P ao cubo, né? Módulo de P ao cubo? O campo do dipolo cai mais lento do que um campo elétrico. O campo elétrico cai com 1 sobre a distância. O campo do dipolo cai com o cubo. Aqui aqui é como se fosse um dipolo, então a gente tem aquela história, um polo magnético positivo, um polo magnético negativo, eles estão sempre unidos por uma Dirac string, porque a gente sabe que N e S estão sempre juntos, né? Se você quebrar o ímã, você tem aqui N e S de novo, e você tem aqui N e S de novo, você não tem os polos nunca separados, mas aqui você pode pseudo-quebrar, você chama isso aqui de S, você chama isso aqui de N, você não quebrou efetivamente porque esses caras estão conectados por uma string de Dirac. E tendo tanto, eu posso fazer, isso aqui é ou, tá, gente? Eu posso fazer o cálculo da fase de Berry tanto circulando a conexão por um caminho fechado, ou eu faço o fluxo através desse teorema de Stokes, né? Dessa área. E se eu quiser, por exemplo, aquele mesmo exemplo que eu dei no início, você parte com esse vetor daqui, desce, vai para a direita e sobe, a gente faz a conta e a gente conclui que a gente tem, essa aqui é a fase de Berry, usando essa expressão para a minha solução mais da minha curvatura, a gente obtém a mesma coisa do que se eu tivesse feito o cálculo desses estados 1, 2, 3 e 4, se eu tivesse feito o caso discreto. Esse aqui é o meu estado 1, que é igual ao 4. Não, perdão. Esse aqui é o meu estado 1, que é igual ao 4. Lembra que é o psi-z, é o cara apontando, é o cara lá em cima, no polo norte. Depois eu vou aqui para a direção x, que é esse cara aqui, porque esse aqui é meu eixo x. Esse cara aqui é meu eixo y. E eu volto para o z. Se eu fizer a conta discreta, se eu disser que meu caminho é ponto inicial, ponto z, depois eu vou para x, depois eu vou para y, depois eu volto para z, essa aqui é a conta que a gente tem que fazer usando esses estados aqui, discretos, dá menos π sobre 4. Essa aqui, fazendo a conta contínua, descendo realmente, continuamente, usando as soluções que eu acabei de calcular para o problema do spin no campo magnético, a gente obtém os mesmos π sobre 4, como era de se esperar. Então, vamos agora para elétrons no metal, né? Ou num isolante, ou elétrons de banda, né? Eita, passou direto. Como é que a gente passa para elétrons de banda? Isso aqui é uma observação, né? É impressionante como mais de 80 anos do trabalho do Bohr, ainda tem coisa sendo extraída da teoria de bandas. Agora, gente, a gente tem que resolver o seguinte problema. A gente tem um sólido, aqui está o nosso sólido, a gente tem elétrons no sólido, esse é o nosso hamiltoniano, com potencial periódico. Essas são as nossas soluções. A gente tem a parte de onda plana e a gente tem a parte das funções de Bohr. E esses caras são os que vão ser importantes. Se eu usava o lambda para fazer o cálculo da minha conexão de Berry, e eu usava o mais para fazer o cálculo do meu two-level system, agora eu vou usar o de K, ou de NK, porque eu posso ter uma banda N e um momento K, para fazer o cálculo quando a gente tem elétrons em banda. Então, essa é a extensão do raciocínio. Lembrando que esses caras também carregam a periodicidade da rede. Bom, então aqui são só as propriedades, né? Revisão de propriedades das funções de Bohr. Para problemas unidimensionais, a periodicidade é o que introduz a topologia para a gente.
ou seja, a sua zona de Brillouin, que vai de menos π sobre A até π sobre A, como esse troço é periódico, é a mesma coisa que você está vivendo num círculo. E se você tiver em 2D, também, se essa é a sua primeira zona de Brillouin, periodicidade em X significa você identificar, vamos fazer em Y primeiro. Periodicidade em KY é você identificar a parte vermelha embaixo com a parte vermelha em cima, você faz um cilindro. Você faz esse cilindro aqui, o primeiro passo. Só que agora a periodicidade, você tem também aqui da parte azul, que é a periodicidade em X. Quando você fecha tudo, no segundo passo, te leva a um tóron. Então aqui, os teus elétrons, eles vivem num tóron. E também, essa aqui é só a revisão, desse hamiltoniano, você calcular esse hamiltoniano, você tira o espectro, que a gente vai achar importante. Mais importante ainda são as autofunções, que a gente tem que saber calcular. Esse cara é importantíssimo, porque é ele que a gente vai usar em tudo que tiver Berry no nome. Então, isso aqui é só... De novo, eu vou fazer transformações de gates da mesma forma que eu tinha aqueles estados. O lambda, eu podia fazer um E elevado a I beta para ir para o lambda til. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu tenho esse cara aqui, eu faço uma transformação de gauge para ir para um outro cara. A gente vai fazer isso também. Lembrando que agora, se você, no eletromagnetismo, fazia uma mudança de calibre e essa fase podia ser absorvida por uma mudança de gauge, que é o teu potencial vetor, a mesma coisa acontece aqui agora, porque nas funções de Bloch, isso aqui é no vácuo, né? Isso aqui é num cristal. As suas funções de Bloch, que fazem o papel das suas funções do elétron livre, por exemplo, as suas funções de Bloch, você faz uma transformação de gauge, a fase você absorve por uma transformação, mudança no potencial vetor, e dá para ver que, calculando isso aqui, vai te dar exatamente esse cara com a variação da fase, e isso é o que define a conexão de Berry. Então, essa aqui, gente, é a conexão de Berry em termos, a gente já viu, olha, tem o I, tem a derivada, tem um ket, depende da banda, e agora esse nosso parâmetro genérico, ó, N agora é a banda, e o nosso parâmetro genérico R agora é o momento, porque é esse momento que varia num tóron. Enquanto o campo magnético variava na esfera de Bohr, o teu momento varia num tóron. Então, a gente já tem aqui, quem é que introduz a topologia? É a zona de Brillouin. Quem é o nosso parâmetro que vai variar? É o nosso momento. Então, a gente sabe escrever as funções de Bloch, deriva, bota o Bra dela, multiplica por I, você tem a conexão. Por que isso é relacionado à geometria? Porque se você calcular a conexão e você pegar o produto entre estados próximos, variando no momento, você consegue exponenciar de novo. Você vê que esse cara aparece como sendo uma fase de dk escalar a n para primeiros vizinhos. Então, se esse cara aparece entre primeiros vizinhos, e a gente sabe calcular o ângulo entre estados vizinhos, para um círculo fechado, para um caminho fechado, que é só o acúmulo dessa fase, a gente tem a circulação de A, essa é a fase de Berry, é a mesma coisa que a fase de Aharonov-Bohm, quando a gente tem um potencial vetor, só que agora na Aharonov-Bohm, o potencial vetor circula no espaço real. Para a gente, a nossa fase de Berry é uma circulação da conexão de Berry no espaço recíproco. É um closed loop no espaço recíproco, enquanto que a Aharonov-Bohm é um closed loop no espaço real. Mesma coisa, essa fase aqui, ela vem do fluxo de B, onde B é o teu campo magnético, que é o rotacional do potencial vetor. A mesma coisa, a nossa fase de Berry é o fluxo da curvatura de Berry, e a curvatura de Berry, ela é o rotacional da conexão. Então, só algumas analogias, mais analogias. Bom, isso aqui é só uma tabela, né? Isso aqui é um dicionário, né? Eu vou deixar aqui para vocês olharem depois. E só uma observação que é útil, você pode
calcular primeiro a conexão, depois faz o rotacional para calcular a curvatura, ou, usando as propriedades das funções de Bloch, você pode calcular a curvatura direto. Isso aqui, às vezes, é mais econômico. Se você sabendo o U, você já faz o gradiente dele de um lado, faz o gradiente do Bratt dele, faz o produto vetorial entre os dois, você calcula a curvatura direto, sem precisar passar por um passo intermediário aqui. Às vezes isso é útil, às vezes não. Então, segundo exemplo concreto agora, conta que os meninos pediram para eu fazer, o caso do grafeno. Então, não preciso apresentar o grafeno a vocês, né? O grafeno é uma folha daqui do grafite, o grafite é o grafeno empilhado, você pode fazer nanotubo, fullereno, enfim. Ele tem essa estrutura honeycomb, a zona de Brillouin dele também é assim, e quando você calcula a estrutura de banda, que é o espectro, você tem esses direct points aqui, nos pontos K e K'. O que isso tem a ver com topologia? O que a topologia faz de especial no grafeno? Bom, então a primeira, isso aqui é D escalar sigma? Yes, sir. Isso aqui é D escalar sigma, então a gente pode usar aqui a universalidade toda que a gente tem. Como é que eu vejo que isso aqui é D escalar sigma? Bom, perto do ponto K, o hamiltoniano do grafeno é escrito dessa forma aqui. Kx menos IKY, Kx mais IKY. Se vocês lembrarem que sigma x é 0, 1, 1, 0, sigma y é 0 menos I, 0. E sigma z, que não aparece aqui, vou botar aqui só por completeza, sigma z é 1, 0, 0 menos 1, eu posso escrever esse cara aqui como D escalar sigma, se eu disser que o meu D ele é um vetor H cortado VF Kx, H cortado VF Ky e 0. Pronto. Eu acabei de encontrar um vetor D que, se eu multiplicar escalarmente por sigma, vai me dar exatamente esse hamiltoniano aqui, e poupa trabalho, porque agora você sabe que a curvatura de Berry ela vai ser, seja mais ou menos, e aí você pode chamar um ponto de mais, outro ponto de menos, ou a banda de cima de mais ou a banda de cima de menos, porque é índice de banda agora, né? Na verdade é isso, a banda de cima de mais, a banda de baixo de menos. Para o ponto K, esse cara vai ser menos mais, vai ter alguma coisa do tipo K dividido, K vetor dividido por módulo de K ao cubo. Isso aqui é universal e vocês podem fazer essa conta. Bom, eu fiz aqui, aí aqui são cálculos meus, eu vou passar rápido, de como é que a gente faz isso. Tudo bem, isso aqui é universal, a gente pode usar, mas digamos que a gente não soubesse isso. Vou até apagar. Digamos que a gente não soubesse. Como é que a gente faz todo aquele caminho para chegar na fase de Berry e para o ponto K no grafeno, e o que isso tem a ver, um observável disso, né? Então, aqui eu botei, gente, vou bem rápido aqui. Esse hamiltoniano, a gente pode escrever assim, que é o K escalar sigma, aqui tem aí você calcula o espectro, a gente sabe calcular espectro, é só você resolver esse determinante igual a 0, está aqui a solução, beleza. Só que não basta o espectro, você tem que pegar, por exemplo, a solução a positiva, escreve um autoestado genérico, o U mais agora para mim é um espinor, componentes alfa e beta. E agora você resolve essa equação aqui, o hamiltoniano atuando nesse cara igual a 0, para o alto valor é mais. É assim que a gente calcula alto vetor, álgebra linear, segundo período. Tem essas duas equações aqui, você soma uma, você subtrai a outra, e aí você determina o coeficiente alfa em função de beta, só te permite eliminar um coeficiente, e aí você escolhe arbitrariamente beta igual a 1, que é o cara daqui de baixo, e o alfa é todo o resto, né? O alfa é esse cara daqui, dividido por esse fator de normalização, e eu só mostrei aqui, por completeza, que é realmente o mais módulo ao quadrado dá 1 para mostrar que está normalizado. Então, a gente já sabe, essa aqui é o meu autoestado, esse cara é o meu Nzinho, esse K é o meu R, e eu tenho tudo que eu preciso para calcular a minha conexão de Berry.
E aí tem que fazer conta. Calcula o gradiente de U, está aqui a derivada, você vai ter que fazer, ó, tem dependência em K, não pode esquecer. Isso aqui depende de K. Então, você vai derivar em relação a K agora. Se antes o nosso gradiente era do campo magnético, agora nossas derivadas são em relação a K. Então, tem que fazer a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, eu fiz aqui, regra da cadeia, né? Está aqui, ó. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Fiz para o A mais, derivada em X, fiz derivada em Y. E aí você calcula agora, pega o BRA desse cara com o resto que você calculou, faz conta, conta, conta. Eu vou chegar só no ponto final. Essa aqui é a expressão para a banda mais a componente X na minha conexão. Essa aqui é a componente Y para a minha conexão, são os dois resultados importantes. A curvatura é o rotacional da conexão. Eu faço de novo agora a derivada em Kx da componente Y, derivada em Ky da componente X, dá isso aqui, e pronto, essa aqui é a minha conexão. Como a gente viu, 1 sobre K2 é a mesma coisa que K sobre módulo de K ao cubo. Então, isso aqui é a mesma coisa que o K dividido por módulo de K ao cubo, sendo que essa conexão aqui, como o grafeno é plano, ela só tem componente Z, então está aqui, só tem a componente Z. Se você... Bom, isso aqui é exatamente o resultado que a gente esperaria. O que eu faço agora? Eu calculo a fase de Berry, que você pode escrever como a circulação da conexão ou como o fluxo da curvatura. Você joga lá ds, dkx, dky, faz a conta e deu π. De novo, é independente. Isso aqui é importante, ela é independente do kf. Se eu escolhi a minha banda mais para ser de condução e coloquei aqui o meu potencial químico, se eu faço o cálculo para esse kf aqui, para essa energia de Fermi, a curvatura de Berry não depende do kf, não depende da dopagem. Então, voltando para os slides, esse é o resultado que a gente acabou de calcular. A fase de Berry no grafeno é π. Qual é o observável disso? Enquanto nos sistemas Hall convencionais a tua condutividade transversa ela é linearmente proporcional à ocupação, por isso que tem lá os platôs, né? Ocupação do primeiro nível de Landau, do segundo nível de Landau, do terceiro nível de Landau. Por causa disso, no grafeno, por causa da fase de Berry, aparece aqui a fase de Berry dividido por 2π, como a fase de Berry é π, cancela e aparece, então isso aqui que aparece, isso aqui é gama dividido por 2π, como gama é igual a π, aparece esse meio dá uma shiftada no que seria o meio lá dos níveis de Landau, então aparece o primeiro nível de Landau é como se ele tivesse half occupied, e isso é observado experimentalmente na condutividade Hall do grafeno. Outros exemplos agora, que eu vou passar meio rápido também, gente. Então, via de regra, o que a gente precisa para a gente começar a escrever nosso primeiro artigo, primeiro paper de topologia? A gente precisa de um hamiltoniano. Se ele já for D escalar sigma, aí você já pode abrir um sorriso, porque você já sabe tudo que vai dar, você já sabe todos os resultados. Mas se não for, você tem que saber calcular suas autofunções. Depois, você dá as autofunções, você calcula a conexão, porque você sabe que é pegar esse cara, derivar, fazer o catch dele e multiplicar por I aqui, é receita de bolo. Se você calcula a conexão, você faz o rotacional dela para calcular uma curvatura, e aí aparece esse fluxo através da zona de Brillouin. Esse fluxo da minha curvatura é o que a gente chama de invariante topológico ou número de Cherny. Por que ele é um invariante topológico? Isso vem do teorema de Gauss-Bonnet. Isso aqui é da matemática. O teorema de Gauss-Bonnet diz o seguinte: se você tem uma curvatura e você calcula o fluxo dessa curvatura através de uma superfície e essa superfície é fechada, esse resultado ele é 2π vezes um número que é chamada característica de Euler, que está relacionado com o número de furos que você tem no seu sistema. Então, se essa superfície for sobre um toro ou sobre uma caneca, você usa G igual a 1 aqui. Você usa G igual a 1, taca lá G igual a 1, 1 menos 1, você acaba dando 0.
não tem a característica de Euler sobre um toro é zero. Por isso que a maioria dos metais que tem aqui a zona de Brillouin, a gente botou aqui, esse cara identifica com esse, faz um cilindro, esse cara identifica com esse, faz um toro. Um metal normal vivendo num toro, ele tem um furo só, G igual a 1, você bota aqui 1 menos 1, característica de Euler é zero e topologicamente trivial. Esse cara aqui é trivial. Mesmo, Marcelo, mas não é um toro? É um toro, ele é trivial exatamente porque é 1 menos G e tem um furo só. Então, a gente sempre procura coisas que façam mais furos no teu toro, bitoro, tritoro, ou multi-sheet toro, alguma coisa que seja não trivial. Então, o que acontece no Hall é o seguinte, a gente tem um fluxo de uma curvatura, só que essa curvatura aqui, então a gente tem, esse resultado vai dar um número, vai dar um número para a gente, mas na verdade é uma soma de números. Por quê? Porque a gente tem que saber o seguinte, essa curvatura, a gente sabe que ela é definida para uma certa banda, vou botar aqui N, essa curvatura é definida por N e para K, a gente integra em K, mas o N, ele diz qual é a banda que você está. Que no caso do problema Hall, é qual nível de Landau que você está. Então, quando você varia o campo magnético, você está trazendo mais níveis de Landau para dentro ou para fora, para cima ou para baixo do teu potencial químico, então você está incluindo mais ou menos níveis de Landau no cálculo da tua condutividade. Por isso que você soma em todo mundo que está ocupado. É aquela história, aqui estão os teus níveis de Landau, se o teu potencial químico estiver aqui, essa galera é a ocupada, e lembra que quando você varia o campo magnético, você traz esse cara para dentro ou você traz esse cara para fora, dependendo se o campo está aumentando ou diminuindo. Então, isso aqui muda o valor do teu número de Chern, e isso aqui causa o salto de um platô para o outro, né? Então, a gente entende, deixa eu ver se eu tenho aqui a gente entende por que tem esses platôs, porque aqui é um determinado alfa, tem menos ocupação, aqui tem mais ocupação, mais ocupação, mais ocupação, o campo magnético está para cá, e a gente sabe que, não, aqui na verdade eu acho que é 1 sobre B, porque quando, agora eu não sei, isso aqui depende do B, mas enfim, e um sistema Hall, então, ele é um isolante? Sim, ele é um isolante dito isolante de Chern, porque a condutividade é determinada pelo invariante, pelo número de Chern, mas então como é que pode ter, se é um isolante, como é que pode ter uma condutividade? A condutividade não é de isolante, isolante não tem condutividade. Ela acontece por causa desses edge states, que são os estados que vivem nas bordas. Então, isso aqui é um exemplo de um estado topológico. Aí aqui eu coloquei alguns slides. Como é que calcula a condutividade transversa? Isso aqui é só para dar detalhes para vocês, tá, gente? Como é que calcula a condutividade transversa? Aqui está o teu two-dimensional electron gas. Você quer medir a corrente nesse sentido, você bota o campo no outro sentido. Está aqui a corrente com voltagem, usa a teoria de perturbação, escreve aqui a resposta linear, e aí a condutividade, que a gente sabe, na verdade eu vou explicar isso de novo mais para frente, que mede o fluxo da curvatura, você sabe calcular a conexão, você sabe calcular as autofunções do problema Hall. Ó, a gente tem que pegar o two-dimensional electron gas, colocar um campo magnético, calcular essas funções, a partir daí calcula a conexão, joga no rotacional, calcula a curvatura, joga dentro da integral, calcula um fluxo, soma sobre os estados ocupados e você tem lá os platôs do Hall, que são esses platôs aqui. Eles vêm dessa expressão para a condutividade transversa. Repara que a pergunta, né, que não quer calar, como é que pode um isolante ter uma condutividade? Porque, na verdade, essa estrutura de banda aqui é do bulk. Onde é que entra a história das correntes edge states e ainda por cima, que são chiral states? Como é que entra essa história? Ela entra exatamente aqui. Quando você calcula a estrutura de bandas agora real, aqui é o bulk, mas aqui são as edges. Aqui tem derivada, gente. Aqui não, aqui a derivada é zero. Então, você não tem ninguém se movendo. Aqui tem uma derivada que é positiva, a derivada, né? Você pode botar DE
DK é positivo, então você pode chamar de right mover. Aqui você tem os caras que são DE, DK menor que 0, você pode chamar de left mover, e você tem correntes quirais. Então, quando o teu nível de Fermi está aqui, apesar dessa banda de baixo, a parte bulk dela está toda preenchida. Essa aqui também. Então, transporte não pode vir, nenhum transporte pode estar relacionado ao bulk. Mas o fato de você ter essas bandas, esses estados de borda que são dispersivos, esse cara, ó, aqui o nível de Fermi corta uma banda, esse cara está conduzindo, esse cara está conduzindo, e o fato deles serem quirais previnem, se você botar aqui uma impureza, não tem como esse estado aqui bater e subir. Não tem como ele ser backscattered, porque aqui esse cara só é right mover, e lá na outra ponta da amostra só tem left mover, então esses estados são topologicamente protegidos. Então, gente, aqui eu vou passar rápido, mas isso aqui eu só vou fazer um outline agora de como você calcula o efeito Hall da topologia. Aqui estão o teorema de Bloch, funções de Bloch, definição da corrente, fórmula de cubo da condutividade como uma função de correlação corrente-corrente. Então, você escreve aqui a condutividade de novo em termos dessa quantidade aqui. Repara que se a corrente tem a derivada do hamiltoniano, aqui tem derivada do hamiltoniano, derivada do betoniano, e a parte antissimetrizada também. Usa umas propriedades aqui dos teus estados de Bloch, simplifica a expressão para esse jeito aqui, usa a definição da conexão, e esse cara aqui, ele só mudou de letra nessa referência que eu usei aqui, mas esse cara aqui é a nossa curvatura. A nossa curvatura, que é o hot de A, ó, derivada JI menos IJ é o rotacional. Então, você substitui esse cara de volta na expressão da condutividade, porque é ele que aparece aqui, e então você tem que realmente a condutividade é o fluxo integral de dkx dky da nossa conexão. Então, e somando sobre os estados ocupados. Então, está aqui só a demonstração, para quem nunca tinha visto, por que aparecem lá os platôs, é porque você vai somando, e cada platô é C1, aqui é C2, aqui é C3, e sendo C1, C2 e C3, lembra que o primeiro slide que eu mostrei, entre um invariante topológico C1, vou botar aqui, entre um isolante topológico C2 e um sistema topológico C3, eles são separados por estados de borda que são topologicamente protegidos. Então, agora a gente entende essa história de estados de borda. E aí, aqui só propaganda, tá, gente? Isso aqui está no final já, a parte rápida. Telúrio é a tese de mestrado, dissertação de mestrado da minha aluna Gabriele. O telúrio é um caso legal, porque o telúrio, aqui é telúrio puro, né? Isso aqui são os átomos de telúrio. Eles formam exatamente aqueles solenoides. A estrutura do telúrio são solenoides. Aqui tem um outro solenoide, aqui tem um outro solenoide. E os solenoides todos formam uma rede hexagonal e a ligação entre um solenoide e outro são van der Waals. Então, quando você calcula a estrutura de bandas do telúrio, vem essas 4 bandas aqui. É a teoria de grupos. Você parte desse cara aqui, mas quando você usa as deformações do telúrio, você chega aqui em 4 bandas. Então, lembra que o telúrio é um semicondutor, inicialmente o teu nível de Fermi está aqui, então tudo isso aqui é valência, né? Bandas de valência. Eu não coloquei nenhuma banda de condução. Então tem 4 bandas de valência, V1, V2, V3 e V4, e elas vêm, obviamente, isso aqui eu coloquei também, eu vou rápido, partindo da zona de Brillouin e da configuração, você usa a teoria de perturbação KP, escreve aqui as soluções, joga no newtoniano. Enfim, para você obter as 4 bandas, você precisa de um cara importante que se chama spin-orbit coupling. H2, H3 são spin-orbit coupling. E aí aparece esse hamiltoniano aqui horroroso, que é um hamiltoniano 4x4, cheio de termos, que mete medo. Acontece que a gente essas 4 bandas que aparecem, V3 e V4 vêm daqui, e V4 vem daqui, enquanto que V1 e V2 vêm desses 2 termos aqui, né? Então, a gente joga fora esses termos off-diagonal. O primeiro foi o que eu fiz aqui, ó, só para mostrar, então,
aquelas bandas que eu chamei de V1 e V2, elas têm essa parte aqui, e aí eu lembro de uma coisa que o Nathanael falou, eu sei que rede quadrada não tem topologia. Na verdade, deixa eu agora, isso aqui parece muito bem, pode muito bem representar um sistema que tem uma dispersão, E1 é isso tudo aqui, E2 é esse outro cara aqui, e tem alguma coisa hibridizando as bandas E1 e E2, mas aqui todo mundo real. Repara, gente, todo mundo aqui é real. Todo mundo aqui é real. Não tem como topologia vir dessas bandas. Agora é uma coisa qualitativa, mas eu acho importante enfatizar. Não tem como topologia nenhuma vir dessas bandas aqui, porque essas bandas, elas correspondem a uma diagonalização de um hamiltoniano que é completamente real. Isso aqui é real, e a gente sabe que a nossa fase de Berry, ou a nossa curvatura de Berry, é a parte imaginária de alguma coisa que envolve a derivada das funções de Bloch. Então, aqui não vai dar topologia. Eu calculei, eu não sabia disso. Quando eu dei o curso, eu fui calcular, fiz toda a conta. Calcula o U, faz a derivada, calcula a conexão, faz a rotacional. Chegou no final, deu 0. Aí eu voltei, não, Marcelo, você errou em conta, né? Não, aí depois eu usei o raciocínio. É óbvio que esse cara aqui é nulo. Já essa parte daqui, dessas bandas daqui de baixo, essas bandas aqui, que tem esse crossing aqui, gente, que tem esse ponto de Weyl, depois eu vou dizer o que é o ponto de Weyl, esses caras são interessantes porque, olha aqui, aqui é real, na diagonal, real, real. Olha quem aparece aqui fora da diagonal, K mais e K menos. O que eu posso fazer com esse cara aqui? Eu posso, desculpem o linguajar, eu posso D escalar sigma, D shit out of it. Pronto, a gente pode escrever isso aqui como um D escalar sigma, a gente já sabe tudo que vai acontecer. Então, essas bandas aqui, elas são topológicas. Ou seja, tem curvatura, tem topologia. E aí, o que eu fiz? Peguei essa parte aqui, que tem o K mais e que tem o K menos. Aí, calcula autovalores, estão aqui os autovalores. Pega o alto valor E mais, mesma coisa que eu fiz para o grafeno. De novo, faz aqui o alfa-beta no spinor. Calcula alfa em função de beta, escolhe beta igual a 1, tudo igual, gente. Chega aqui, obtém o U mais de K, aí eu tive que determinar quem é o fator de normalização, então você tem que impor que esse cara seja normalizado, calculei o fator de normalização. Então, esse aqui é o meu estado, U mais de K, e agora taca a derivada, né? Deriva um, deriva o outro, parte imaginária. Essa é uma outra maneira de calcular a curvatura, que é econômica. Então, agora eu estou dando um exemplo do jeito econômico para vocês. Eu não vou calcular a circulação, a conexão primeiro. Vai direto da solução para a curvatura. Basta calcular uma derivada e calcular a outra. Então, está aqui de novo, tem que fazer a regra da cadeia, porque lembra que o U0, esse cara aqui, esses Hzinho, Hz aqui que eu defini, tudo depende de K. Então, na hora de derivar, e a propósito, que eu chamo de dx, dy, é derivada em relação a kx e ky. Não se confundam, não se deixem confundir pela notação. Usa a regra da cadeia, dá uma contarada, né? Chega na primeira derivada, usa a regra da cadeia, chega na outra derivada aqui. Esse cara é a parte imaginária, faz o produto do vetor linha pelo vetor coluna, vão dar vários termos, olha, tendo I, alguns termos reais, que eu não escrevi porque eu saquei que os termos eram reais, e no final das contas, está aqui não era de se espantar, a minha curvatura aparece alguma coisa que é a componente Z de H sobre H ao cubo, como a gente sabe que deveria esperar de um sistema de escalar sigma. Então, está aqui a minha curvatura, com a diferença que agora eu tenho, esse cara aqui é o que eu chamei de módulo de K ao cubo, só que agora eu tenho como sendo um pré-fator para K perpendicular diferente do pré-fator do KZ, por isso que aparece isso aqui. Então, na verdade, o módulo de K para mim, ele é raiz de SZ KZ ao quadrado mais A2K perpendicular, por isso que essa raiz aqui faz aparecer esse 3 meios, mas é a mesma coisa, módulo de K ao cubo. E ela tem essa propriedade, se eu trocar K por menos K, ela é antissimétrica, então ela é relevante para o nosso efeito Hall. Por que ela precisa ser antissimétrica? Porque a gente vai fazer uma integral na zona de Brillouin
em Kx de menos π até π, e a gente vai fazer em Ky de menos π até π, e se o teu integrando for par, quando você integrar de intervalos simétricos, vai dar zero. Então, você precisa que de um lado seja negativo e do outro lado seja positivo para que a tua integral, teu fluxo dê diferente de zero, e aí você tem uma curvatura. Então, como é que eu e Gabriele explicamos a topologia aparecendo no telúrio? Se o telúrio, como eu falei, ele é um semicondutor, o nível de Fermi dele está aqui em cima, essas duas bandas aqui inicialmente eram triviais, mas o telúrio dopado, você começa a entrar você entra nessa primeira banda, você entra aqui na segunda, se o nível de Fermi estiver aqui, essa aqui é uma banda que ela era trivial antes de eu ligar esses termos aqui do Hamiltoniano, gente. Esses termos que eu joguei fora, eu não posso jogar fora, eu tenho que ligar. E quando eu ligo, eles trazem para cá um nó de Weyl. Olha aqui uma banda. O que é um nó de Weyl? A banda de cima quica num ponto e sobe de volta. A banda de baixo bate com a cabeça no teto e desce de novo. Esse é um nó de Weyl. E esse aqui é outro nó de Weyl. Eu tenho dois nós de Weyl em valores finitos de K. E isso, obviamente, tem um aqui no meio, mas esse cara não interessa para mim. Por que é importante ter nós de Weyl? Então, isso aqui é geral para sistemas de Weyl. Se eu tiver um nó de Weyl de um lado, um outro nó de Weyl do outro, essa distância aqui, eu posso calcular a condutividade Hall, e agora a gente já sabe, né? Fórmula de cubo, corrente, vai ser o fluxo do ômega, e eu agora tenho um ômega, que eu calculei aqui, né? Eu tenho um ômega para calcular fluxo. Eu sei que o fluxo não é nulo, porque ele é antissimétrico. Então, quando eu calcular o fluxo desse ômega, eu obtenho zero, isso aqui é um parâmetro externo qualquer, não se preocupem com isso, mas eu posso ter uma transição entre um caso trivial e um caso topológico por algum parâmetro externo, onde essa condutividade aqui é algum edge state, e o fato dela ter essa forma aqui sai das propriedades gerais de sistemas de Weyl. E uma coisa que a gente está muito contente é que no telúrio, o Carsten, que é lá do CBPF, ele faz essas medidas de transporte, e esse aqui é exatamente o que ele está medindo, então a gente vamos fazer um trabalho sobre o telúrio. Então, só para terminar, gente, desculpem se eu fui muito extenso, só para terminar, a receita, né, do chefe Marcelot, do Masterchef Marcelot. Pega um hamiltoniano, quem quer que seja, se for D escalar sigma, já pode sorrir. Se não for, você vai ter que calcular, não apenas calcular os autovalores, que isso todo mundo sabe, mete na matemática, calcular eigenvalues da matriz e sai, mas o que é mais importante para a gente é saber calcular os autoestados, porque dele você calcula a conexão, a partir da conexão você calcula o rotacional para chegar na curvatura, e da curvatura, usando fórmula de cubo, teorema de Gauss-Bonnet, você tira um invariante topológico que, pela fórmula de cubo, e você mostra que a condutividade Hall transversa ela é proporcional a esses invariantes topológicos ou a soma desses invariantes topológicos, caso você tenha um problema Hall. Então, o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não se limitem em calcular autovalores, tem que calcular os autovetores, os autoestados, para poder obter a conexão. Isso aqui eu não sei porque que eu botei, devia ter sido relevante para o curso, né? Ou seja, esse cara aqui é importante saber calcular para todos os sistemas que vocês tiverem. E as propriedades, né? O teu ômega, a tua curvatura de Berry, se você tem simetria de inversão espacial, esse cara aqui é par. E aí você não tem efeito topológico nenhum. O telúrio nosso, ele é quiral, né? Ele tem quebra de simetria de inversão. Por isso que a gente tem coisa interessante aparecendo para o telúrio.
Se você tiver time reversal symmetry, essas são as propriedades do ômega, então você precisa, se você tiver um sistema com reversão temporal e reversão espacial, você pode provar que é o que tem nos metais usuais, né? Ou seja, metais aqui vivendo no tóron. Esse cara não tem curvatura, não tem momento orbital, angular orbital intrínseco nenhum e não aparece topologia nenhuma. Você precisa quebrar ou time reversal symmetry com um campo magnético ou spatial inversion symmetry com algum, sei lá, substrato ou alguma coisa para que você possa ter esse cara diferente de zero e aí você tenha topologia que aparece no transporte, por exemplo. E isso aqui é a última coisa que faltou, né? Tendo esse cara, você usa a fórmula de cubo, o transporte vai aparecer de onde, mesmo que ele seja um isolante no bulk, ele vai aparecer de correntes de borda. Lembra o exemplo clássico do nível de Fermi aqui no sistema Hall? Daqui, o nível de Fermi não corta nenhuma banda, então não deveria ter transporte nenhum. Mas você tem aqui os estados de borda, que são esses estados que te dão o transporte, porque aqui sim, esses caras são quirais. Então é isso, gente. Procurem sistemas que quebrem time reversal ou inversão espacial, ou ambos, e aí escrevam seu primeiro artigo de topologia. Aí só botei esses dois exemplos aqui, que são os exemplos clássicos, chiral states, helical states, topological quantum computers, e esses sistemas aí que são sistemas de interesse. E aí eu encerro por aqui, gente. Obrigado. Desculpem Obrigado, Marcelo. Não, que é isso. Extensão. Obrigado, eu que agradeço, a gente é que agradece aqui, foi uma aula, né? Foi excelente. É a ideia, né? Isso aí foi, na verdade, a primeira metade do curso, né? Então eu tive que comprimir 2 meses em 2 horas. Deu. Eu tenho uma pergunta bem, claro. assim, bem boba. Como é que eu faria se eu tivesse um sistema que o K não é um bom número quântico? Sei lá, um sistema amorfo, sei lá, que eu não tenho desordem, né? Essa é uma boa pergunta. Inclusive, é a dissertação do Vitor Regis, né, que ele está fazendo. Eu sou orientador laranja do Vitor Regis. Ele começou sendo orientado pelo Caio e agora a gente está colaborando. E ele começa exatamente com um sistema que é pristino, mas ele encontrou um código que ele começa a desordenar, primeiro suavemente o teu sistema, mas ele leva até as últimas consequências e você pode interpolar, variando um parâmetro, você interpola do pristino até o amorfo completamente. E o grande lance disso é o seguinte: o que acontece quando você começa um sistema amorfo? Qual é o tamanho da zona de Brillouin de um sistema amorfo? É um ponto, né? Porque a tua célula unitária no espaço real é o sistema inteiro. É infinito. É infinito. Então você vai reduzindo. Quando você começa a amorfizar, você começa a encolher a tua zona de Brillouin. Tem gente que ainda empurra com a barriga o formalismo de Bohr, mas encolhendo a zona de Brillouin até um ponto. Então, isso é uma das coisas que são discutidas no livro do Vanderbilt, que eu falei também no curso, que quando você está querendo tratar sistemas desordenados, você está interessado a parte da curvatura de Berry que contribui com peso maior para a tua fase de Berry, digamos assim, é em K igual a zero. Porque K igual a zero você está pegando o sistema completo, né? Então, numericamente, inclusive, tem uns códigos lá em Python do livro do Vanderbilt que ele mostra como é que você vai fazendo esse block down, né, do sistema da zona de Brillouin inteira até você reduzir a tua zona de Brillouin, que é um ponto só, que é o ponto gama, né, que é o K igual a zero. Entendi. Eu tenho algumas perguntas e comentários. Posso fazer agora ou tem alguém? Claro. Muito obrigado, Marcelo. Realmente era o que eu queria para arrumar a minha cabeça, né? Porque eu sempre fico com aquela história, todo mundo fica falando, vamos calcular a curvatura, vamos calcular o Chair number. O que você faz com isso, né? Aí eu me remeto muito ao estudo de transições de fase. Então você chega e identifica lá o experimental,
Vai lá, faz as medidas e te dá um conjunto de expoentes críticos. Aí você chega e diz, esses expoentes eu consigo classificar, porque eu sei que eles pertencem a tal classe de universalidade. E dada essa classe de universalidade, então eu sei o que vai acontecer. Então, se o sistema é supercondutor ou é magnético, ele vai responder da mesma maneira se eu fizer as mudanças apropriadas nas funções resposta. Claro, Então, claro. você já sabe tudo, você já sabe se o cara vai ter uma transição em 2 dimensões, se não tiver. E eu ficava preocupado, porque eu via as pessoas calculando esses números todos, eu falei, e daí? Qual é a informação que isso vai te dar para você fazer o efeito de previsão que isso aí vai dar, né? Então, agora ficou claro. Então, você tem todas essas, por exemplo, essa condutibilidade transversa, condutibilidade Hall, etc., tudo sai, né? E principalmente se deu exatamente esse exemplo, essa classe de universalidade D escalar sigma. Né? É o D escalar sigma, cara, é a nova theory of everything. D escalar sigma. Exatamente. Pois é, mas aí que fica aquela coisa. E aí, o que tem em volta? O Nathanael já botou o dedo numa das feridas, que bota um sistema desordenado, como é que a coisa fica, né? Então, aí tem outras coisas que eu queria entender um pouco melhor. Por exemplo, se você tiver um sistema fortemente interagente, vale tudo isso? Continua valendo? Tem mudanças? Tem alguma proposta? Né? Por exemplo, dinâmica. Né? Da mesma maneira que você tem a dinâmica crítica. Como é que você... Porque as classes de universalidades estáticas acabam se dividindo. Né? Como é que funciona isso? Né? Isso realmente eu não sei dizer não, Raimundo. Eu sei o seguinte, segundo a receita, você sabendo calcular os seus estados de Bohr, seja o número quântico relevante K ou qualquer outra coisa, então volto a falar aquele caso genérico. Se você tiver os teus Uzinhos de N e R, onde N pode ser spin-up ou spin-down, ou N pode ser o teu índice de banda ou o teu nível de Landau, N é qualquer coisa que relacionado à tua solução. E o teu R maiúsculo pode ser campo magnético, pode ser K, pode ser Ion-Tela distortion, pode ser alguma outra coisa que você tenha no teu sistema. Você sabendo calcular U de N e de R, você calcula uma conexão, calcula uma curvatura, tem a fase de Berry, e aí você vai ver o seguinte, em qual observável eu posso ter uma evidência da topologia. Eu olhei só para, no curso, 80% do curso eu olhei só para transporte. Mas tem uns trabalhos importantes do Rafael Resta, que foi um cara muito legal, com quem eu andei trocando os e-mails. O cara me cedeu as lecture notes dele, cedeu os slides. Tem alguns slides aqui que eu copiei e colei do curso dele, que ele foi um dos caras, ele junto com o Vanderbilt, né? O Rafael Resta foi um dos caras que mostrou o seguinte: polarizabilidade é uma fase de Berry. Polarização elétrica é uma fase de Berry. E você já começa a entrar para toda essa história de ferroelétricos, materiais, enfim, todos esses sistemas ferroelétricos, magnetoelétricos, etc., você consegue descrever usando o formalismo de fase de Berry. Né? Se associa o parâmetro de ordem ferroelétrico com uma fase de Berry, enfim, que também tem evidência, que também tem relação com o transporte. Tem uma aula dele, uma das aulas do Resta, mostra que transporte é um problema de polarizabilidade, porque entra um elétron de um lado e sai do outro. Então, enquanto um está saindo, você fica com uma diferença de carga, você pode definir um vetor de polarizabilidade e que, no final dos contas, se associa a uma fase de Berry. É belíssimo o trabalho do Rafael Resta, que mostra que polarizabilidade é um problema topológico e, por isso, o transporte... Ele não usou tipo fórmula de cubo para mostrar que a condutividade transversa é o fluxo da curvatura de Berry. Isso é uma coisa. Isso você prova matematicamente. Os slides dele mostram fisicamente por que um elétron entrando aqui e saindo lá, você pode definir uma polarizabilidade que é uma fase de Berry e pronto, a topologia está aí, sem jamais ter falado de fórmula de cubo. Então, é realmente uma coisa bem legal. Muito legal. Muito interessante.
E eu fiz questão de fazer um exemplo discreto, que era a molécula triatômica, o exemplo clássico, que é o sistema de 2 níveis, que qualquer review começa com o sistema de 2 níveis, porque te dá a universalidade, né? D escalar sigma é o D escalar sigma, você simplesmente bota tudo dentro do vetor D, né? E aí depois, quando eu nunca tinha olhado para o grafeno com esses olhos, né, cara? Hoje em dia eu olho para o grafeno, é um sistema de 2 níveis, é D escalar sigma. E aí abriu-se o mar, né? Como disse o Gabriel ontem para mim na aula, abriu-se o mar. E eu comecei, aí eu enxerguei, aí você começa a ver a D escalar sigma em todo canto, né, cara? Impressionante. Eu já vi no Telúrio, eu já mostrei para a Gabriele. É o novo modelo de Ising, né? É o novo modelo de Ising, é o D escalar sigma, só que agora com essa vertente topológica aí. E tem no Pedro. O Pedro tem o D escalar sigma dele, que ele estava mostrando na sexta-feira passada, tem o D escalar sigma dele também. Muito bom. E aí você pode brincar, cara. Você pode botar gap explícito ou não, porque o D escalar sigma, aquilo que eu estava falando para o Pedro... Deixa eu botar aqui um... Gente, eu só vou ter que cortar o barato de vocês, porque o Natanael dá aula às 5 e precisa desse Não, Zoom. eu já conversei com a Camila, hoje ela vai me... Mas é esse Zoom. Não, mas a Camila que vai me... Mas é o Zoom? Sim, mas é o Zoom da Física 1 que estamos usando, não pode. Mas esse Zoom não é o da Cissa, não? Não, esse é o Zoom da não. Física 1. Então tá bom. Que podia ter mais de uma sala aberta. Não pode. Tá bom. Então, a gente... Então, beleza. A gente continua o papo outra hora. Valeuzão, Marcelo. Anytime. Super obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Foi ótimo. Grande abraço.